A paz do Senhor, amigas. Sou Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. Nossa mentora é Denise Nicola e hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre um tema poderoso e libertador. Que eu seja livre em Ti, Senhor. A liberdade que encontramos em Cristo é um dos maiores presentes que recebemos, mas muitas vezes não compreendemos completamente o que isso significa para a nossa vida cotidiana. O que é de fato ser livre em Cristo? Como essa liberdade pode transformar a nossa maneira de viver, de agir e de pensar? O nosso texto é o 13, que eu seja livre em Ti, Senhor, em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Duas perguntas-chaves. De quais hábitos ou pensamentos preciso de me libertar para viver plenamente em Deus? Como posso experimentar a verdadeira liberdade que vem de Jesus? A nossa reflexão está em João 8,36. Esta afirmação de Jesus é um convite para uma liberdade profunda e verdadeira. A liberdade que o mundo oferece é superficial e passageira. Ela está baseada em circunstâncias externas, em conquistas e desejos e muitas vezes nos aprisiona ainda mais, pois nos deixa escravizados ao que é temporário. Mas a liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade interna, que não depende das circunstâncias, das pessoas ou das situações ao nosso redor. Ela vem de um relacionamento profundo com Ele, com Cristo, e é marcada pela paz, pela alegria e pela confiança no seu amor. Ser livre em Cristo é mais do que uma liberdade de palavras. É uma liberdade de coração e de alma. É saber que fomos perdoados, que somos amados e que temos um propósito eterno em Deus. É viver sem medo, sem condenação e sem escravidão do pecado. A liberdade em Cristo nos permite viver de maneira autêntica, amar aos outros, servir a Deus com alegria e confiar em sua direção em todos os momentos. Que hoje possamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a viver essa liberdade plena, que possamos entregar nossas correntes, medos, inseguranças aos pés de Jesus e viver como filhos e filhas do Deus Altíssimo, livres para adorá-lo e cumprir o seu chamado. Que a liberdade que encontramos em Cristo seja uma realidade em cada área da nossa vida. Em Romanos 8, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A primeira e mais fundamental liberdade que recebemos em Cristo é a libertação do pecado. O pecado nos escraviza, nos afasta de Deus, nos impede de viver a vida plena que Ele preparou para nós. Mas Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, nos libertou dessa condenação. Agora em Cristo podemos viver livres da culpa, da vergonha, sabendo que fomos perdoados e restaurados. A liberdade em Cristo é a liberdade de viver sem medo da condenação, pois Ele nos justifica. Liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus. A liberdade que Cristo nos oferece não é uma liberdade para fazer o que quisermos, mas uma liberdade para viver segundo a vontade de Deus. Em Gálatas 5,13, Paulo nos exorta:
porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Somente não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. A verdadeira liberdade em Cristo nos liberta do egoísmo, da busca desenfreada pelos nossos próprios desejos. Quando somos livres em Cristo, somos capacitados a viver cada um para o outro, a servir com amor, a ser guiado pelo Espírito Santo. Em Cristo, a nossa liberdade não é usada para satisfazer a carne, mas glorificar a Deus e abençoar a vida dos outros. Liberdade de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ser livre em Cristo também significa ter a liberdade de confiar plenamente em Deus em todas as circunstâncias. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e a súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade e o medo muitas vezes nos prendem, mas a liberdade em Cristo nos capacita a entregar todas as nossas preocupações a Ele, confiando que Ele cuida de nós. Somos livres para viver com paz interior, mesmo diante das dificuldades, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A liberdade de viver uma vida plena em Cristo. Em João 10,10, Jesus nos disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A liberdade em Cristo não é apenas sobre estar livre do pecado, mas também sobre experimentar uma vida abundante, cheia da sua presença, da sua paz e do seu amor. Quando estamos em Cristo, somos livres para viver plenamente, sem as correntes do medo, da culpa ou da insegurança. A vida abundante é aquela que podemos ser verdadeiramente nós mesmos, amados e aceitos por Deus e chamados para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Amém, irmãs? Vamos fazer a oração do dia? Senhor amado Deus e eterno Pai, eu me coloco diante de Ti em humildade, reconhecendo que só em Ti podemos encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade que o mundo oferece é passageira e cheia de enganos, mas em Cristo encontramos uma liberdade eterna que vai além das circunstâncias, que traz paz ao nosso coração e nos liberta de todas as correntes do pecado e do medo. Senhor, eu te peço que me ajudes a compreender a plenitude da liberdade que há em Cristo. Livra-me das amarras que me aprisionam, das mentiras que me mantêm cativo, das preocupações que me roubam a paz e das atitudes que me afastam do teu propósito. Quero ser verdadeiramente livre, livre para te servir, livre para amar aos outros, livre para viver conforme a tua vontade. Eu entrego a Ti todos os fardos que carrego, Senhor, que eu possa encontrar descanso e renovação em Teu amor. Que a Tua graça me capacite a viver sem a culpa do passado, sem as correntes da ansiedade e sem os pesos que tento carregar sozinha. Sei que em Cristo sou nova criatura e que não há mais condenação para aqueles que estão nele. Espírito Santo, guia-nos em cada passo, para que nós possamos viver essa liberdade, não como uma licença para pecar, mas como uma oportunidade para refletir o Teu amor e servir aos outros com o coração puro. Que a minha liberdade em Cristo me torne mais dependente de Ti e mais dedicado ao Teu reino. Obrigada, Senhor, por me chamar para essa liberdade maravilhosa. Quero viver uma vida abundante, onde posso ser a pessoa que Tu me criaste para ser, sem medo, sem limitações, mas cheia da Tua paz e da Tua presença.
Pai, te agradecemos por tudo, Pai, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Continua conosco, Pai, nesse propósito, nos direcionando, nos revelando, nos ensinando cada dia mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.